Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Professor Carlos César Iga de História, passando aqui para gravar esse vídeo para a segunda série da Escola Avelino de Santa Helena de Goiás. Muito obrigado pelo convite, né? A professora Jaqueline Magno, ela entrou em contato comigo e me disse que vocês estão fazendo aí uma roda de conversa, né, sobre a independência do Brasil, né, aproveitando os festejos, né, do bicentenário da nossa independência. E a professora Jaqueline pediu para que eu pudesse, né, gravar um vídeo, né, para falar com vocês um pouco sobre o tema, né, da roda de conversa de vocês, que é a participação das mulheres na independência do Brasil. E, primeiramente, eu quero parabenizar vocês por isso, né? Porque é uma busca, né, por compreender a nossa independência por vários enfoques, né, que muitas vezes a história oficial não mostra. Né? A gente vê muita história oficial falando de Dom Pedro I, né, e tudo mais, né, o que é correto, né, interessante isso, né, que de fato foi, né, a participação de Dom Pedro I, porém é muito interessante buscarmos outras visões, né, outras formas de se enxergar um evento histórico. Né? Muitas vezes em sala de aula, por conta do cronograma que a gente tem que cumprir, do horário da aula também, muitas vezes é difícil a gente mostrar as várias formas, né, de se enxergar a história, né, as várias fontes, né, as várias formas de se enxergar um evento. Então, quando nós temos essa oportunidade, né, de fazer uma roda de conversa sobre a independência, cujo tema é a participação das mulheres na independência, né, eu fico muito feliz, né, e lisonjeado com o convite de colaborar com vocês, né, nessa busca, né, por essas novas visões, por esses outros personagens que também participaram da nossa independência. Né? E é bem interessante isso, né? A gente vê que sim, né, várias mulheres tiveram força efetiva, né, na nossa independência. Tem um documentário no YouTube que fala sobre os panfletos, né, que circulavam no Brasil ali no comecinho do século XIX, né, até um período antes da independência. E panfletos eram, né, eram folhas assim, né, que os jornalistas divulgavam as suas ideias. Né, as pessoas criticavam, né, o rei de Portugal, criticavam o absolutismo, né, a forma autoritária de se governar. E nesse vídeo, né, tem algumas, uma fala que mostra que esses folhetos eram também lidos por mulheres. Ou seja, as mulheres também tinham acesso à informação sobre o que estava acontecendo no Brasil às vésperas do Grito do Ipiranga. Então é interessante a gente perceber isso, né? A gente estudar a história sobre esses novos enfoques, novas fontes históricas, a gente percebe muito daquilo que está debaixo, né, da história oficial. Então, mais uma vez, eu renovo aqui os meus parabéns para vocês da segunda série do ensino médio, né, da Escola Avelino de Santa Helena. E eu aqui separei duas mulheres que tiveram participações efetivas na independência e que nos últimos anos elas foram lembradas por conta disso. Né, primeiramente a Maria Leopoldina, né, que era a esposa de Dom Pedro I na época da independência, ela que veio da Áustria, né, vamos lembrar que naquela época os casamentos, né, das monarquias eram arranjados, né, por conta de acordos políticos. Então o Dom Pedro se casou com a Maria Leopoldina, dentro desse arranjo político europeu, né, entre as monarquias que existiam na época. E ela se casou com Dom Pedro, ela tinha uma educação refinada, né, e ela vai ter uma influência direta na participação política do Dom Pedro. Né, vamos lembrar que nas vésperas da independência, né, o Dom João VI, que era o rei de Portugal, voltou para Portugal, né, depois da Revolução do Porto. Vocês se lembram, a gente fez uma aula exclusiva, né, sobre a independência, falamos sobre isso, né, e ele voltou para lá, né, e o Dom Pedro, né, o príncipe regente, ficou aqui para, digamos assim, comandar o processo de independência, ou concluí-lo. Né. E a Maria Leopoldina ela teve uma influência direta nas decisões do Dom Pedro. Né. Ela praticamente articulou, né, a nossa independência. Né. Ela orientou muito Dom Pedro, por exemplo, no caso do dia do Fico, né, no dia 9 de janeiro de 1822, né,
descumprindo uma ordem, né, de Portugal para que Dom Pedro voltasse. Né? A Maria Leopoldina, como ela não nasceu no Brasil, ela veio para cá para casar com Dom Pedro I, então ela acabou adotando o Brasil como a sua pátria. E ela acabou também tomando para si os anseios dos brasileiros de se tornar um país livre. Né? Inclusive ela vai até chefiar o Brasil, lá do Rio de Janeiro, que era a capital da época, enquanto Dom Pedro está viajando nas províncias, né, para angariar apoio à causa da independência. Então a Maria Leopoldina ela teve uma participação decisiva na independência do Brasil. E ela estava ali próxima, né, do poder, né, estava ali próxima no centro decisório. E a outra mulher também que eu queria destacar aqui para vocês é a Maria Quitéria, né, uma baiana, né, que participou da Guerra da Independência lá na Bahia. Então veja que a nossa independência ela teve sim confronto, ela teve sim combate. Né, os baianos também adotaram a causa da independência como sua e trataram de entrar em confronto contra os portugueses que estavam ali. E a Maria Quitéria ela vai se tornar a primeira mulher a assumir um posto, né, dentro das Forças Armadas, né, do Exército Brasileiro. Não é à toa que ela é uma das heroínas, né, o nome dela está escrito no livro dos Heróis da Pátria. Então veja que a Maria Quitéria ela pegou em armas, né, durante a Guerra da Independência na Bahia, né, e ela então teve essa participação efetiva também no processo de emancipação política do Brasil. Né, ela lutou, né, depois de muito tempo que ela foi reconhecida como heroína, né, inclusive ela até é uma das, não sei se fala patrono, patronese, acho que é patronese, né, que fala, do quadro complementar do Exército, né, que fica lá em Salvador, na Bahia. Então veja que as mulheres tiveram sim participação efetiva na nossa independência do Brasil, tá certo? Então vou deixar vocês aí com a roda de conversa. Eu sou um professor que fala pouco, né? Então eu, né, agradeço mais uma vez a professora Jaqueline pelo convite para que eu pudesse, né, dar uma contribuição aqui para vocês nesse debate, né, sobre a independência. Então deixo com vocês aí a palavra, tá certo? É isso aí, meus queridos. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Boa roda de conversa para vocês e nós nos vemos na próxima aula. Aquele abraço, fique com Deus e até mais, gente. Tchau, tchau.